Olá, gente. Boa noite. Tudo certo? Será que as pessoas estão me vendo? Lani? Sim? Sim, tá começando a transmitir aqui no LinkedIn. Sim, estamos vendo agora, Carol. Ah, legal. Tô vendo aqui também. Ah, legal, gente. Bem-vindos. Tô vendo aqui que a gente tem 21 pessoas já. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a nosso primeiro Fala Integra. A Laura aqui falando sim, dá para ouvir a gente. Obrigada, Laura, querida, pela resposta. Então, super bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou a Carol, eu sou consultora de diversidade aqui na Integre, eu também sou coordenadora de projetos. E aqui eu estou com a missão, a honra de mediar uma conversa com essas três potências maravilhosas que têm toda a minha admiração. Tenho uma honra de trabalhar com elas, que são a Arlane, a Maitê e a Kaylin. Então, hoje estamos estreando esse nosso novo quadro do Fala Integra. Vou apresentar a Integra rapidinho. Aliás, vou me autodescrever, vou apresentar a Integra e vou depois passar a bola para essas mulheres maravilhosas. Então, meu nome é Carolina, mas podem me chamar de Carol, por favor. Eu tenho 28 anos, eu sou uma mulher asiática, eu sou mestiça de japonês com baiana, então por isso que às vezes as pessoas às vezes não identificam quem eu sou, mas já explicando. Eu tenho um cabelo preto, ondulado, um pouco armado, compridão, e eu estou usando um colar e uma blusa rosa com flores. E vou falar, eu vou passar para vocês, gente, depois eu falo da Integra e a gente começa, pode ser? Então, Arlane, por favor. Obrigada, Carol. Boa noite, senhoras. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente. Eu sou Arlane Gonçalves, tenho 31 anos, sou de Goiânia, atualmente moro em São Paulo, sou uma mulher cisgênero, negra de pele clara, consultora também de diversidade aqui da Integra Diversidade, então trabalho junto com a Maitê, com a Kelin, com a Carol e com outras companheiras nossas desde dezembro do ano passado. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar dessa temática que é tão relevante e tão importante, que é ações afirmativas. Obrigada, Lani, querida. Vou passar a bola aqui para a Kaylin, então, e fechamos com a Mai. Perfeito, pessoal. Bom, muito obrigada. Meu nome é Kaylin Nieto. Eu sou uma imigrante colombiana morando em São Paulo, no Brasil, há quase 19 anos. Sou antropóloga urbana, sou a fundadora e consultora sênior da Integra Diversidade, né? E eu sou uma mulher cisgênera, sou pansexual, né? E me autodescrevendo, sou uma mulher lida e entendida e tratada como branca no Brasil, porém eu me identifico como mestiça lá no entendimento que a gente tem de mestiço na Colômbia, né? Eu sou de pele branca, clara, né? Tenho cabelo escuro colhido num coque na parte de trás, tenho batom vermelho, tenho um pequeno vasinho que estourou aqui no meu olho, mas está tudo certo. Estou num quarto com plantas, um ventilador muito necessário no momento, no fundo, e alguns casacos, tá? Então, é um prazer estar com vocês e passo a bola, a palavra para minha amigona Maitê. Olá, que bom estar aqui com as minhas amigas já de andança, de mudanças, né? De revoluções na construção desse mundo melhor. Então é um prazer estar aqui. Então, uma boa noite primeiro para Carol, Arlane e Kelly. E para você também, que veio depois do trabalho, ainda no horário do trabalho, vir aqui depois de um dia inteiro. Então é um prazer estar aqui com você. Já vi um monte de gente que eu conheço, gente super carinhosa. Então, ois para vocês que estão aqui. Ois também para você que vai assistir em outro momento. Enfim, porque quem está aqui já compartilha a gente. Verô está aqui, que é a nossa outra integrante, mais uma integrante. Então a Verô está aqui, a Verô Colado. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou Maitê Schneider, eu sou cofundadora da Integra.
Sou cofundadora da Transemprego, sou criadora aí da Somos Diversidade, que vocês vão escutar em breve, sou militante desde o século passado, exatamente desde 1990, tenho 50 anos de idade, indo para 51 agora em novembro. Eu tenho MBA aí em gestão, conhecimento e tecnologias, novas tecnologias, então é um prazer estar aqui hoje para a gente compartilhar de todo esse mundo. Eu sou uma mulher que estou loira, mas já fui de todas as cores, porque eu sou atriz também, então aí estou com uma série, se você tem HBO, já me assista na HBO, que eu estou em Hard, na HBO, que já tem 3 temporadas. Sou dubladora, estou na Netflix com um seriado chamado Untold, aí, de pessoas trans, que é a história da Caitlyn Jenner, também confiram, também escuto em português depois da voz da Caitlyn Jenner, tá? Então eu escuto em português para me verem, e sou essa pessoa que adora aí, não só fazer provocações, mas principalmente trazer soluções para as problemáticas criadas nessas regras, né? Eu tenho a pele bem clara, apesar de estar super mais morena, porque eu sou de Curitiba, mas moro em São Paulo há 5 anos, então acredito ou não, esse é meu bronze. Tenho olhos claros, tenho boca sem batom hoje, mas normalmente está mais vermelhona, assim, né? Estou usando um vestido sem manga, sem nada, azul com preto, meio esverdeado com preto, e aqui brincos azuis também, e dentro aqui vocês estão no meu quarto, onde tem um fundo, um espelho, vocês me veem lá no espelho, olha que lindo, luzes para todo lado, para a gente iluminar este assunto tão complexo para alguns, e que a gente hoje vai tentar trazer insights, provocações e principalmente proposições, porque a gente é dessas que traz proposições. Então, um prazer, meninas e meninos e meninas que estão aqui. Um prazer estar com todo mundo. Ai, lindas, maravilhosas, prazer, um super prazer, eu como consultora trabalhar com vocês, então já falo isso, super prazer, pessoal que está aqui com a gente hoje, eu vou estar aqui mediando, então estou vendo aqui os comentários, estou de olho, vocês podem colocar dúvidas, questões, fiquem super à vontade, isso aqui é uma conversa informal, se a gente pudesse seria presencial, né, pessoal? Mas ainda não. Então, a gente quer que seja um ambiente mais tranquilo e mais receptivo para que vocês possam participar com a gente também. Vou apresentar a Integra rapidinho. A Integra é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, mas não só isso. A Integra ela também é um coletivo de mulheres microempreendedoras, microempresárias. Que potência, né, gente? Quando a gente fala de diversidade, infelizmente, várias vezes as mulheres estão secundarizadas nessa pauta e por isso que a gente escolheu ser um coletivo de mulheres, para que a gente possa ficar em evidência. Mas não de uma mulher específica, de várias. A gente é um coletivo super, hiper diverso, temos mulheres de diferentes faixas etárias, diferentes orientações sexuais, identidades de gênero, diferentes raças e etnias, diferentes religiões. A gente tem metade da nossa equipe é formada por mulheres migrantes hispanohablantes aqui da América Latina maravilhosas, a Kellen, colombiana, a Vero aqui que está participando com a gente, chilena, e temos outras parceiras mais incríveis. Então, depois, se você não conhece a gente, por favor, vá lá no nosso site, na nossa página, fica à vontade se você quiser marcar uma conversa para conhecer um pouquinho melhor a gente. Então é isso, pessoal, vamos começar. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui para a Kellen. A gente teve, né, esse debate das ações afirmativas que começou lá na semana passada por conta da ação que o LinkedIn, graças à mobilização, revogou ontem, mas uma ação que o LinkedIn tirava do ar as vagas voltadas para pessoas negras, pessoas indígenas, vagas de frutos de ações afirmativas, né? E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse caso aqui hoje, mas não só esse caso, vamos trazer um panorama mais geral também. Então, dentro desse cenário, eu queria te perguntar, Kay, o que são e qual é a origem das ações afirmativas? Bom, é importante, eu acho que uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo, sabe, ultimamente, com esse ressurgimento, com essa pluralidade dos diferentes movimentos sociais, é justamente fazer uma releitura e um resgate das nossas histórias, sabe? Por quê? E por que é importante a gente iniciar falando isso? Porque o que a gente está tratando aqui não é de um fenômeno nem de medidas que estão sendo implementadas agora, ou que acabaram de ser, né, que acabaram de ser criadas. São, de fato, questões que vêm historicamente, tá,
se transformando e sendo interpretadas de maneira diferentes, tá? Então, esse resgate, essa releitura histórica, ela é fundamental para a gente entender por que estamos aqui hoje falando sobre questões como não só questões de políticas afirmativas, como algumas expressões de políticas afirmativas, como as cotas, né? Ou os anúncios de vagas direcionadas, etc. Mas também para a gente discutir aquela palavra tão polêmica, né? Como a meritocracia, né? Que é muitas vezes trazida como a antítese das ações afirmativas, tá? Então, só fazendo essa introdução, por quê? Porque, de fato, as ações de cotas, elas vêm sendo realizadas há muito tempo, tá? E essa perspectiva histórica nos faz lembrar, por exemplo, de um fenômeno no qual a migração teve uma centralidade ali para essas cotas que estavam sendo implementadas há muito tempo. Vocês, eu acho que todos já ouviram falar do processo de branqueamento do Brasil. Acontece que esse processo de branqueamento ele iniciou como uma medida intencional dirigida por parte do governo brasileiro, tá? De trazer pessoas, né, da Europa intencionalmente oferecer benefícios, facilidades, transportes, terras de graça, né, para as pessoas que migrassem da Europa, tá? E essa medida, esse incentivo direcionado especificamente para as pessoas na Europa, que teve como principais centros de imigração o Portugal, teve a Alemanha, teve a Itália, teve a Espanha, né? Principalmente, mas também a Polônia, também teve algumas outras pessoas, além da Polônia, da Ucrânia, enfim, de várias outras regiões. Esse movimento, ele responde sim a uma lógica de cotas, né? Utilizadas para esse fim de fazer o clareamento, o branqueamento, né? E como muito claramente o governo do Brasil deixou claro na época, a limpeza e o melhoramento étnico-racial do Brasil. É fundamental a gente lembrar isso, porque quando surgiu de fato essas políticas afirmativas como um entendimento de um movimento de compensação, né? De compensação para desigualdades estruturais históricas que a gente não cansa de ver até os dias de hoje, se expressam em todos os números, né? De educação, saúde, moradia, saneamento, emprego e etc. Até hoje, essas desigualdades estão marcantes. Mas lá nos anos 60, nos Estados Unidos, teve um movimento de política, né, pelos direitos civis. Esses direitos civis, né, do movimento negro nos Estados Unidos, trazia fortemente essa questão, né, através do Martin Luther King, mas não só do Martin Luther King, como outras figuras centrais dentro desses movimentos, dentro do movimento pelos direitos civis e a igualdade racial, né? Então, lá, o JFK, né, o John F. Kennedy, iniciou esse movimento pela área educativa. Então, até os dias de hoje, há universidades, há escolas, enfim, que implementam, né, essa política de cotas, tá? E isso foi se permeando para o mundo do trabalho, para o mundo da pesquisa científica, né? E aí surge o tema de representatividade, né? E o que quer dizer essa representatividade? Quer dizer que precisa haver uma proporcionalidade, né? Que reflita de fato dentro de todos os espaços de poder, não só no mundo acadêmico, não só na parte da empregabilidade, mas em todos os espaços de poder, a diversidade étnico-racial, mas não só a identidade étnico-racial, como vemos na Argentina, acabaram, por exemplo, de aprovar as cotas de pessoas trans, travestis e não binárias para as contratações do setor público no país inteiro.
Então, há várias formas, há vários públicos aos quais essas cotas né, e essas ações afirmativas, no geral, estão dirigidas. Então, elas podem ser do setor privado, como um plano, né, de governo, um plano de Estado, mas também podem ser e estão sendo cada vez mais implementadas no setor privado, né? E ali, desde os pequenos micronegócios até as grandes empresas. Não achem que esse tipo de medidas são exclusivas, são trazidas por essas grandes empresas multinacionais, transnacionais. Não. Os pequenos e médios negócios também vêm fazendo esse movimento intencional de passar de uma igualdade, que era o entendimento da meritocracia, né? Que todo mundo parte de um mesmo lugar, e aí quem tem melhores talentos se esforça mais, está mais apto, mais apta, mais apto para o trabalho, vai se dando melhor, né? Quando a sociedade passou para entender que, né, os pontos de partida são muito desiguais, atravessados por diferentes dimensões, e a partir dali surgiu o conceito de equidade. Por isso passamos de trabalhar diversidade, depois diversidade e inclusão, depois inclusão e diversidade, e nessa evolução das coisas, a gente está falando sobre diversidade e equidade, que significa entender que você tem diferentes pontos de partida, portanto, diferentes medidas e ações para provocar, né, um alavancamento e uma justiça histórica. Então, esse mais ou menos, né, resumindo um pouco, a origem, né, desse fenômeno que hoje a gente está tratando, né, muito provocado pelo debate, né, que surgiu através do LinkedIn. Perfeito, Kay, super obrigada. Acho que depois a gente pode entrar mais nesse debate sobre meritocracia também, né? Falar sobre racismo reverso, que foi um dos temas que apareceu aqui nessa discussão sobre o LinkedIn, né? E agora eu queria perguntar para a Alane, qual que é o impacto de uma ferramenta como o LinkedIn de banir vagas afirmativas para pessoas negras e indígenas? Depois desse panorama que a Kellen nos deu, qual que é o impacto disso que aconteceu aqui com o LinkedIn? A Maria parece que queria falar alguma coisa. Queria, Maite? Não, eu só ia dizer que a gente, né, a Carol falou, não, a gente vai falar novamente sobre meritocracia, essa coisa do racismo reverso. Eu falei, sim, iremos falar sobre fake news, porque são duas fake news gigantescas, então também falaremos sobre fake news, era só isso. É bem isso, viu? Uma das fake news mais velhas desse país. Não só daqui, né? Mas eu queria saber de vocês, inclusive, gente, como que vocês reagiram quando vocês viram as primeiras notícias do LinkedIn e quando vocês viram pela primeira vez a resposta oficial que o LinkedIn começou a dar para as pessoas? O que vocês sentiram? Fala a verdade, gente. Não, olha, não faz o bonito e a bonita só. Faz a verdade de como vocês se sentiram. Abram seu coração aqui, né, Arlânia? A hora é agora. A hora é agora. O LinkedIn nem tá vendo a gente. Pode falar tudo aqui. Ai. Como que vocês se sentiram? É uma ótima pergunta mesmo. E eu até provocaria como vocês se sentiram e o que vocês fizeram, né? O que vocês fizeram além do sentimento que vocês tiveram. Sim. Eu confesso que eu demorei alguns dias, gente, não foi brincadeira, eu demorei alguns dias para assimilar, porque essa política do LinkedIn, ela não surgiu agora, ela sempre foi assim, mas a ação incisiva em cima dessa política foi agora, eu não sei por que razão, se aconteceu alguma coisa específica, ou se talvez coincidiu de a empresa da qual eles derrubaram a vaga não aceitou e colocou a boca no trombone, aí foi nos portais de notícia, é isso que mudou, né, o cenário,
Mas em relação a algumas vagas que eu divulgo também, com foco afirmativo, então com foco em pessoas negras, enfim, e independente de quaisquer interseccionalidades, eu estou sempre fazendo anúncios de vagas afirmativas. Uma vez, há muito tempo atrás, uma vaga minha foi removida, eu fui lá e falei de novo com o pessoal do LinkedIn, abri um chamado e o meu post voltou, né, para a minha timeline normalmente. E nunca mais falamos disso. Segui o meu caminho postando as minhas vagas, o LinkedIn nunca mais reclamou de nada. Enfim, seguimos, e eu realmente interpretava que essa política, mesmo que não oficialmente, já tinha sido superada. Tanto é que em algumas ocasiões eu fui abordada por algumas pessoas que estavam postando. É isso aí mesmo, Gabriel, momento de abrir o coração, pode falar, viu? Muito frustrante, foi essa mesmo a sensação. Muito frustrante. Enfim, algumas pessoas vinham me abordar falando que tinham tido suas vagas removidas, né, seus anúncios removidos, e aí eu falava, gente, abre o chamado, que eles voltam o seu post para a sua timeline. Então, enfim, não dava muita importância para essa situação. Mas agora, com isso, a gente viu, inclusive, alguns relatos de algumas pessoas na rede social falando de interações que elas tiveram com pessoas colaboradoras da empresa quando elas estavam tentando ali negociar. Então, teve pessoas que não apenas tiveram seus posts removidos, mas tiveram suas contas suspensas também. E aí, quando elas voltavam e iam conversar com o LinkedIn para tentar negociar, né? O LinkedIn, quer dizer, as pessoas ali que estavam conversando com elas meio que tentavam colocar algum tipo de restrição, tipo assim, olha, você voltou para a plataforma, mas cuidado com a forma com a qual você se comporta agora, viu? Para você não correr o risco de ser suspenso de novo. Teve interações ali com alguns diálogos beirando assim um vocabulário um tanto quanto racista, inclusive, né? Mas que demonstrava uma total falta de conhecimento, uma total falta de preparação. E antes de eu pensar aqui num cenário mais amplo, uma das coisas que me intrigou, depois que eu passei por duas fases. A primeira foi de não acreditar no que estava acontecendo, e a segunda foi de passar da fase de apenas pensar e escrever coisas que eu não podia publicar. Eu pensei, inclusive, em fazer um vídeo, mas eu pensei, se eu publicar esse vídeo, a minha reputação vai estar, vai correr um sério risco, porque, sinceramente, isso é uma coisa muito absurda. Bom, mas passada, então, essas duas fases, me surpreende muito que... não deveria nos surpreender, né? Nós somos consultoras de diversidade, nós estamos acostumadas a ver cenários bastante desafiadores, né? E faz parte. Mas, assim, na minha cabeça, gente, o LinkedIn ele não é qualquer empresa, ele é literalmente a empresa na qual todas as coisas acontecem. Eles estão vendo aqui de camarote um monte de empresas, as crises e as gestões de crise de empresas do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, especialmente relacionadas à diversidade. E as pessoas, assim, e a empresa parece que não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Isso foi bastante preocupante. Mas, é algo que agora acredito que eles tenham a oportunidade de endereçar e de resolver. Então, passado aqui a minha descrição dos meus sentimentos de frustração, gente, é inegável o impacto que isso ia ter, né? Inclusive, assim, diversas coisas acontecem no nosso mundo, no nosso ambiente de trabalho, na nossa área de trabalho, e aí a gente acaba não conseguindo, inclusive, se posicionar sobre todas elas, ou fazer alguma coisa, alguma articulação sobre todas elas, porque, enfim, nós também somos seres humanos, né? A gente não dá conta de fazer tudo assim. Mas nesse caso específico aqui, não dava, né? Eu acho que é, assim, um potencial de um impacto negativo muito grande e que iria, assim, interferir e que iria provocar um regresso, um retrocesso em muitas das conquistas que a gente teve. Porque hoje, querendo a gente ou não, o LinkedIn é a principal plataforma que conecta as organizações com o restante da sociedade, né? Com as pessoas que estão querendo trabalhar, com as pessoas que estão, enfim,
com a sociedade em geral. E aí, inclusive, durante as conversas e as manifestações na rede, muitas pessoas falavam assim, vamos criar a nossa própria rede social. E eu falava assim, gente, tudo bem, isso não são caminhos excludentes, né? A gente pode sim tomar outras atitudes, mas isso não vai resolver o problema agora, isso não vai resolver o problema amanhã. O impacto de uma empresa como o LinkedIn, que é a maior plataforma de emprego, de trabalho do Brasil, né? Barrar todas as organizações brasileiras de praticarem ações afirmativas com as suas vagas, isso é algo sem precedentes. Isso iria com certeza impactar e regredir um pouquinho as nossas conquistas. Eu também acredito que nós somos pessoas estratégicas, nós brasileiros e brasileiras somos pessoas estratégicas, a gente iria conseguir, eventualmente, né, criar outros caminhos, mas, assim, independente disso, não dava para a gente não se manifestar e não... enfim, tentar mudar esse cenário. Que bom que nós conseguimos. E aí, falando especificamente das pessoas negras, para fechar aqui a minha linha de raciocínio, acho que tudo que a Keilin já trouxe aqui detalhou bastante, né, sobre a existência das ações afirmativas e por que existem as ações afirmativas. A Carol tocou na questão do racismo reverso. Acho que um grande desafio que a gente tem como sociedade hoje é romper a ideia de racismo como algo moral, como algo individual, como um sentimento, como uma questão de caráter, e pensar numa estrutura, porque é isso que ele é. Tem um dado, por exemplo, que fala sobre a quantidade de CEOs no Brasil, que mostra que 90% das pessoas em cadeiras de CEOs no Brasil são homens brancos, homens cis brancos, né? Então, num país de 56% de pessoas negras, é claro que isso demonstra o tamanho do abismo que nós temos, o tamanho da desigualdade social que nós temos. Então, diante disso, não dá para a gente ignorar e simplesmente pressupor que estamos todos em pé de igualdade, porque nós não estamos, né? A gente precisa, sim, de ações específicas, e essas ações específicas são as ações afirmativas. E que bom, que agora, pelo menos aqui nesse caso, a gente consegue seguir adiante. O Gabriel está falando aqui que sinto que todos esses movimentos impactam no engajamento dos perfis. Sempre que o tema é diversidade, vagas afirmativas, o engajamento é limitado, gerando bloqueio, postos derrubados ou redução do alcance. Pode ser impressão minha. Assim, não duvido, viu, Gabriel, mas talvez tenha alguma relação com essa proibição anterior, né? Pode ser que de agora para frente isso mude também. Bom, acho que já falei demais aqui, gente. Se vocês quiserem... Vocês querem comentar essa última fala aqui? Talvez, Lani, você comentar e a gente passa para a Mai, da Fabiana, que está aqui na tela. Sempre vemos vagas serem barradas em empresas públicas, por exemplo, como se as vagas pertencessem a essas empresas, quando, na verdade, isso não existe. Ninguém dá nada, ninguém, só precisa ser disponibilizado. Eu não entendi muito esse comentário dela. Vagas barradas em empresas públicas? Eu também não entendi. Eu não sei se a Kay quer comentar, se você entendeu, Kay, que você tem um acúmulo maior também nos órgãos eu acho públicos. Que talvez caberia um pouco mais de contextualização da Fabiana. A gente pode voltar nesse tema depois que a Fabiana puder, né, contextualizar um pouco melhor, e aí a gente passa para ouvir um pouco da Mai. Isso, Fabi, estamos esperando então o seu comentário, a gente já lê em seguida. Então, super Mai, primeiro, obrigada, Alane, por falar isso tudo, e a gente, tipo, até sente, né, na sua fala, o quão, na sua voz, né, o quão isso pega para você num lugar, não como consultora de diversidade apenas, mas como pessoa, como mulher negra, como isso pega, né? E eu acho que essa provocação que a Mai fez no começo, o que a gente fez quando aconteceu isso também, é super importante para a gente, enfim, conseguir seguir. A gente se fortalece também nesse sentido, né? Teve essa ação no LinkedIn, ao mesmo tempo que a gente viu muitas organizações, muitas empresas, muitas pessoas se mobilizando contra isso. E tanto é que ontem a gente conseguiu derrubar, né? Isso é super, hiper significativo também. Super Mai, queria perguntar agora para você, olhando dessa perspectiva trans, qual que é a importância e quais são as
perspectivas de ações afirmativas para as pessoas trans aqui no Brasil? Temos perspectivas? O que está acontecendo para as pessoas trans aqui? Antes disso, né, eu queria... Antes da perspectiva trans, né, é legal falar dessa perspectiva, porque eu sou uma mulher trans aí, mas eu acho que eu queria falar um pouco anteriormente disso, né? Eu sou a primeira profissional trans a ser escolhida como LinkedIn Top Voice da plataforma, isso em 2019, né? E a plataforma hoje já tem mais pessoas trans escolhidas como LinkedIn Top Voice, essas vozes que o LinkedIn resolve dar eco através de furar os algoritmos para que as pessoas comecem a entender discursos de diversidade, amplitudes e potências desta revolução que é humana, tem que ser humana, né? Porque todos os negócios e serviços, quando a gente fala, são feitos de pessoas e consumidas por outras pessoas, então, independente das máquinas que estejam envolvidas, é sempre sobre gente, né? E falar de diversidade é falar de gente, é falar de pessoas, é falar de mim, falar de você, falar das pessoas, que são quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, eu queria só falar deste lugar aqui, né? Porque aquele aí, com as provocações desse lugar, que é importante a gente saber desse resgate histórico, para entender que não veio do nada, ou que não é natural, né? Que são construções sociais que vão acontecendo, que a gente vai aceitando, que a gente não fala nada, que a gente acha que não tem nada a ver com isso, e que ela chega na situação que chega, né? Criando uma série de regras que, em vez de nos unir enquanto humanos, né, eles acabam nos afastando enquanto humanidade. Então, acho que é bom a gente ter esse resgate histórico que ele trouxe. A própria Arlane nos trazendo essas reflexões tão preciosas do que a gente tem que fazer, né? Porque eu conheço milhões de pessoas, literalmente, na prática, e também na prática, de pessoas querendo mudar o mundo, querendo mudar o LinkedIn, querendo mudar a sociedade, mas isso aqui de pessoas querendo mudar a si mesma, de pessoas entendendo que sim, todo mundo no micro é importante para a mudança no macro, que não adianta a gente exigir só no macro, através do controle social, essas mudanças, se a gente não for agente dessa mudança que a gente deseja ver. Então, adorei muito essa provocação, por isso que eu queria falar, antes de falar dessas políticas trans e do quanto da importância para este grupo específico, dar uma abertura, né? Porque quando aconteceu isso, eu também fiquei chocada, primeiro, porque todo mundo começou a me marcar e tipo, o que os LinkedIns têm a ver com isso? Os LinkedIn Top Voice não vão falar nada, né? Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Que nem tô sabendo, porque eu estava no meio de palestra e todo mundo me mandando mensagem, cadê você, dona LinkedIn Top Voice? Eu falei, gente, o que a mamãe LinkedIn fez, né? Que eu chamo de mamãe LinkedIn, o LinkedIn. Eu falei, gente, o que ele fez? Daí, dentro disso tudo, quando eu comecei a entender a situação, minha primeira reação, eu já fui procurar, inclusive entrei em contato, já marquei, já falei lá com o Milton, já falei que foi quem foi o porta-voz aí dessa situação, já fui entender com as pessoas do LinkedIn que eu conheço, o que estava tentando acontecer, qual que era a situação, qual que era o cronograma, né? A gente, que é consultoria e que trabalha com gerenciamento de crises, né? A gente trabalha com empresas para evitar crises, né? Então, a gente sempre pensa nos piores situações para ir acontecendo e trabalha para que não aconteça, mas se acontecer, como é que a gente já tem rotas de fuga, não para minimizar, mas principalmente para acolher as pessoas que foram, que sofreram este dano, que sofreram esse malefício, e a partir daí pensar o que fazer com isso para que ele não se repita. Então, quem gerencia a crise é isso. E nessa hora me veio só essa solução, né? Primeiro, eu fui atrás para saber quem que era a pessoa da vaga, que daí não me responderam, deviam estar atribulado de coisas, enfim, daí descobri quem tinha postado a vaga, fui atrás para saber o que eles precisavam, de que maneira eu podia ajudar, de que maneira eu podia ser eco, de que maneira eu podia ser voz. Eu acho que é esse papel que a gente tem que ter, entender de fato, acolher e saber como que a gente pode usar do nosso lugar de privilégio para fazer essa revolução, né? Para tentar nos unir para que isso não aconteça. Mas o primeiro lugar, para mim, é sempre o aconchego da pessoa que sofreu esse tipo de penalidade. Partindo disso, me veio a segunda coisa, né? Como a pessoa não respondeu, eu fiquei pensando, gente, o LinkedIn não tem grupos de afinidade? Cadê os grupos de afinidade do LinkedIn se manifestando, já tendo um parecer público e nada vinha e não tinha manifestação? Eu ficava dando refresh na página do LinkedIn oficial, eu ficava dando refresh, eu falei, não, tem que postar alguma coisa. Eu acho que só não entrou aqui, eu ficava dando refresh que nem louca, querendo ver se o LinkedIn tinha se manifestado. Foi a minha, né, respondendo a Arlane, foi a minha segunda tentativa. Daí eu falei, gente, como que eles estão revisando agora a política, gente? Essas políticas já existem há mais de 10 anos. Como é que grupos de afinidade não colocaram como tarefa obrigatória revisões de códigos de conduta, revisões de políticas no mundo inteiro? Essas políticas já tinham que estar revisadas, gente. Lógico, que bom que estejam revisando agora, mas isso já tinha, gente. É impossível uma empresa que já tem grupos de afinidade, que trabalha com essa diversidade, como a própria Arlane falou, estarem revisando somente neste momento e por pressão popular, principalmente, e também através do Ministério Público, que fica aqui meus parabéns, ao pessoal do PROCON, que fica aqui meus parabéns, com ações efetivas de cobrança
para entender o que estava acontecendo. Sim, aplausos, porque eles merecem. É isso mesmo, mas principalmente você. Eu só tinha visto um caso parecido numa plataforma acontecer como esta, que é revolucionária, como a Arlane disse, quando aconteceu ano passado, não sei quem vocês aqui, minhas companheiras vão lembrar, porque fui eu que agrupei essas empresas, inclusive provocando, quando no ano passado a gente teve aí o super projeto de lei 504 de 2020, um projeto vergonhoso que visava proibir a publicidade aí através de qualquer veículo de comunicação e mídia, aqui na Lesp, em São Paulo, né, que tinha qualquer material, que contesse qualquer material relacionado à diversidade sexual e de gênero. Vocês lembram que teve isso? Que as empresas se uniram, foi justamente, vai fazer um ano, foi em abril do ano passado, a gente juntou, daí as empresas estavam fazendo suas manifestações meio tímidas, né, todo mundo com medo de, mas será que é o momento? E daí a gente eu juntei essas empresas, a gente fez um abaixo-assinado com mais de 1.000 empresas que pela primeira vez, sem ser movimento de o Dia do Orgulho LGBT, se juntou numa causa de combate dizendo: a gente não aceita esse retrocesso, a gente não vai aceitar esse tipo de situação. E foi uma das votações, eu estava lá junto com as Éricas, com a Érica Malonguinho, com a Érica Hilton, aqui na Lesp em São Paulo. Foi a primeira vez que eu vi aquele fórum na Lesp cheio de bandeiras, de corações, e que as empresas se manifestaram e vestiram a camisa para além de uma data específica como é o 28 de junho ou o mês de junho, onde acontecem as manifestações e as cores rainbow tomando conta de todas as empresas. Dentro de tudo isso que aconteceu, né, que foram 2 momentos históricos, e não sei se é por acaso, mas quase um ano depois acontecendo esse tipo de coisa, são essas mudanças que fazem a roda girar, que fazem a gente melhorar não só como humano, mas principalmente como humanidade, porque a humanidade são feitas de humano, e por isso que eu sempre chamo a ação e a provocação para o que você fez. Você fez um post, mas eu não posso fazer post, eu sou uma pessoa só, minha empresa não... Você não fez nada. Você não agiu nem que fosse por baixo. A gente precisa ser agente dessa mudança e dessa construção. Então eu fiquei com esse cutucando todo mundo, fiz post, cutuquei meus amigos, falei: tua empresa não vai falar nada. Então foi lindo de ver essas manifestações em tempo recorde de acontecerem. Agora, puxando para o que a nossa Arlane, que a nossa Super Carol nos trouxe das questões trans, e eu já colocar um pouco de como foi o meu processo durante essas questões que aconteceram da Mamãe LinkedIn, né, que é a Mamãe LinkedIn, porque pai e mãe a gente acha que são super-heróis e que não erram nunca, né, mas pais e mães erram até querendo acertar. Então, Mamãe LinkedIn, que bom que errou, que bom que aprendeu, e vamos rever mais condutas para que não aconteça, não somente aqui no Brasil, mas no resto do mundo, entendendo as desigualdades específicas de cada lugar. Já fica a dica aí para a Mamãe LinkedIn, que eu espero que veja o que a filhinha aqui tem para falar, né? Dentro de tudo isso que aconteceu, desses lugares, entende? Eu sou uma batalhadora para que a gente não precise ter políticas, né? Políticas afirmativas, políticas de costas. Eu queria viver no mundo que elas não fossem necessárias, que elas não fossem nem a melhor opção, elas não fossem nem opção. Eu gostaria de viver neste mundo. Mas, infelizmente, a gente vive essa sociedade desigual, que criou essas regras, como eu disse, que ao invés de nos unir enquanto humanos, acabaram nos afastando como humanidade, entende? É por isso que é necessário processos de ações afirmativas, entende? Justamente como processos da gente entender uma busca e uma construção de uma sociedade ainda com mais equidade, respeitando essa equidade, entendendo as pessoas vindo de lugares diferentes e tendo ferramentas diferentes para conseguir atingir as tais igualdades de oportunidade que as empresas que acreditam em meritocracia diz. Empresa que acredita em meritocracia diz: aqui está aberto, todas as vagas são para todo mundo. Mas ela não leva em consideração que esse todo mundo é já um grupo existente, né? Que é sempre o mesmo grupo que conseguiu, através dos seus privilégios, ter acesso àquelas soft skills e hard skills, né, necessárias para aquele complemento. E acha que ela só tem que fazer isso, o que é extremamente desumano, extremamente cruel, né? Nesse tempo que a gente quer mudar, neste tempo que é de coletivizar para que esteja bom não só para mim, não só para as meninas aqui que me acompanham da Integre, não só para você que nos assiste nessa live. Tem que estar bom para todo mundo, né? Não basta mais a gente proteger, né? E aqui eu lembro bem de Angela Davis. Quem não leu, não conhece, não sabe de Angela Davis, por favor, vá ler sobre as nossas questões ancestrais, sobre as nossas mulheres guerreiras que trabalham essas questões pertinentes de maneira tão embasada, né? Angela Davis já nos dizia: não basta numa sociedade racista você dizer não sou racista, você tem que ser o quê? Antirracista! Você tem que ser um passo além.
né? Eu complemento ampliando Angela Davis, dizendo que não basta você dizer, olha, eu não faço piadinha contra gay, eu até tenho amigos que são. Não, você tem que ver a piadinha contra gay, você tem que ser agente dessa mudança, cortando as piadinhas que estejam no teu círculo e dentro das tuas possibilidades. Dentro disso, as políticas de cotas, né, que a gente vê, as políticas de ações afirmativas que a gente tanto batalha e tenta aí convencer da importância para a gente acelerar esses processos de exclusão arraigados no nosso cerne desde o nascimento e da construção aí do nosso Brasil, que já foi forjado, porque ele já existia, né, foi forjado e surrupiado dos indígenas, da população indígena que aqui habitava, é mais do que proteger, né? A gente, quando cria políticas e códigos de conduta, a gente está falando simplesmente de uma proteção, mas políticas afirmativas vão além da proteção, né? As políticas afirmativas, elas têm que promover, elas têm que elevar, elas têm que fazer com que esses segmentos que estão excluídos do processo societário finalmente consigam ascender, consigam subir, consigam galgar os seus lugares, até, quem sabe, um dia a gente falar nessa tão sonhada e ainda utópica fake news chamada meritocracia, né? Agora, puxando para esta parte que você falou, Carol, que me interessa muito porque é uma vivência minha, né? Eu sou cofundadora aí da Transempregos, e junto com a Laerte, com a doutora Márcia Rocha, que foi quem idealizou a estrutura Transempregos, como vocês conhecem antes, né? A gente tem algumas ações muito interessantes, né? Para mim, né, que lido com vários tipos de diversidades. Aqui na Integra, a gente, como a Carol falou, a gente trabalha a questão de diversidade não numa característica de pessoas, né, porque nós somos um somatório de diversidades, né, atravessada por vários marcadores, somos atravessados por vários papéis sociais, por várias e várias questões que faz com que a diversidade seja a nossa maior igualdade, né? Somos diversos, diversas e diversos por essência, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, nós somos 8 bilhões de diversidades, de pessoas que pensam, agem e são de maneiras diferentes, né? Por isso que o nosso objetivo nessas construções de políticas afirmativas é sermos pontes, ou pelo menos construirmos pontes nesses abismos que existem de desigualdades sociais, de desigualdade econômicas e desigualdade várias, que a gente é colossal, não só no tamanho do nosso Brasil, mas também nessas atrocidades que existem, né? Então, a gente começou a entender que certos grupos a gente não consegue nem notificar. Através da Transemprego, que existe aí há 8 anos, a gente conseguiu notar algumas diferenças que ainda tem. Opa. Entrou alguém. Falei, gente, entrou boi na tuba, entrou gato na tuba. Quem é a tuba? Ai, que coisas de live. Adoro esses ao vivos. Mas dentro dessas questões todas, né, que existem, quando a Transemprego entrou, a gente começou a perceber, logicamente, alguns gaps que a gente já sabia que existia, mas a gente não tinha numerado esses gaps, né? Porque a gente até hoje não tem um censo, agora que vai começar, né? Mas a gente não tem um censo que monitore as questões identitárias, as questões de orientação das pessoas. Vamos ver, tomara que aconteça. A gente está se juntando aí a Transemprego com a ANTRA, que é a maior articulação que existe de pessoas travestis e transexuais, e o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Homens Trans, para também fazer a nossa pesquisa, né? Porque eu não sei como é que vai ser feita essa pesquisa aí do IBGE, a gente também quer fazer, mas a gente começou a ver esses gaps, né? A gente começou a ver dentro das contratações da Transemprego, e só no passado na Transemprego foram 797 pessoas trans contratadas, né? Hoje aqui nessa live a gente está completando 1.726 empresas parceiras, né? O que é muito legal. Acho que não tem nenhum projeto que tenha conseguido tantas empresas em tão pouco tempo, né? As últimas, e está numa velocidade super rápida, as últimas 100 empresas entraram no último mês, mas a gente começou a analisar esses dados de uma outra ótica, né? A gente começou a ver quais eram os problemas que estavam acontecendo nessa contratação. E a gente começou a ver que as contratações eram extremamente higienistas. Como assim, né? Mas você vai me dizer, Maite, higienistas? Higienistas no sentido de que homens trans são muito mais facilmente contratados do que mulheres trans. Que uma pessoa negra tem 72% de chance, se ela for trans e negra, 72% de chance, mais dificuldade de entrar na mesma vaga do que uma pessoa trans que seja branca, isso tendo as mesmas soft skills e hard skills. A gente começou a ver, por exemplo, que pessoas não binárias tinham muito mais dificuldade, tem, né? Muito mais dificuldades de inserção numa vaga, tendo as mesmas competências para estar naquela vaga, do que pessoas binárias. E aí eu posso mapear outras excludências, né? Como pessoas trans que têm deficiência, pessoas trans migrantes, pessoas trans com mais de 50 anos, criando essas excludências. É por isso que é tão importante a gente pensar não só em ações afirmativas, mas em ações afirmativas que atinjam verdadeiramente quem precisem de fato.
Eu falei esses dias que a revolução que a gente deseja para construir uma sociedade maior, ela tem um CPF. A gente sabe onde essa pessoa está. Sabe por quê? Porque essa revolução, esse CPF, ela tem uma cor, ela tem um jeito, ela tem um modo de ser. A gente sabe quem é. Essa pessoa é uma pessoa que é uma mulher negra, travesti, tem deficiência, ela é migrante, ela é periférica e ela tem uma classe social desfavorecida. A gente sabe quem essas ações afirmativas têm que atingir, a gente não está conseguindo atingir. Enquanto essa pessoa, esse CPF, não for incluso dentro de um CNPJ, ela não tiver condição mínima para conseguir ferramentas, para conseguir se colocar numa vaga, nem que seja de limpeza, porque nem isso elas estão conseguindo dentro das nossas empresas, a gente continua dando ruim na nossa sociedade. Seja porque a gente não fez suficientemente, está fazendo de maneira não suficiente, ou pior, a gente está achando que não tem nada a ver com isso. Ou a gente, no micro, ou nossas empresas achando que não tem nada a ver com isso, porque aqui vagas não tem, vagas são iguais e é para todo mundo, porque a gente quer talento, e isso é mentiroso, é fake news. E é fake news porque dentro da Transemprego, 40% dos currículos têm graduação, mestrado ou doutorado. Pessoas que, além dessas hard skills, têm várias soft skills e não conseguem emprego por causa de uma palavrinha que vocês já devem ter escutado, quem está aqui comigo, que se chama o quê? Vieses inconscientes, né? Que para mim nada mais são do que um nome bonito para atos discriminatórios, muitas vezes não conscientes, mas são atos discriminatórios, porque preconceito é quando você pensa, né? Discriminação é quando você verbaliza através de ação ou através de omissão, né? Então nada mais são do que atos discriminatórios que acabam fazendo os nossos processos ficarem totalmente enviesados. E aí eu trago esses programas, respondendo a tua pergunta e já jogando aí para as próximas, para vocês aqui que estão com a gente, programas inteligentes de mudar esse mindset na prática, focado nas pessoas trans, né? A gente pode falar depois de outros, mas eu gostaria de falar nesses aqui de pessoas trans que você me perguntou, né, Carol? A gente acabou de ter e ainda está no ar, então quem tiver amigos e amigas trans pode indicar aí, junto com a Integra também Diversidade, a gente fez aí o primeiro programa de trainees da Casa e Vídeo, né? É um programa incrível, foi o primeiro programa brasileiro exclusivo para pessoas trans de trainees, mas é um programa diferenciado, né? Que eu queria mostrar para vocês já pensarem em alternativas. Eu quero dar insights para vocês pensarem dentro da cultura organizacional da tua empresa, dentro da identidade da tua empresa, ações que tenham a ver com vocês. Este programa da Casa e Vídeo maravilhoso que a gente estabeleceu, fez junto e foi pensado, enfim, a única exigência é que essa pessoa trans que se candidatasse tivesse o nível de ensino médio. Ela não precisava ter experiência, não precisava ter mais nada e muito menos inglês fluente. Olha que lindeza. E além disso, olha, a pessoa trans vai ser selecionada, o profissional trans só com ensino médio vai ser selecionado, ele vai entrar nas vagas iniciais da Casa e Vídeo. Durante 2 anos, ele vai fazer toda a trajetória de vagas dentro da loja da Casa e Vídeo, ele vai passar por todos os graus lá dentro, entende? Durante esses 2 anos, além de fazer todo esse trajeto, a Casa e Vídeo vai pagar uma faculdade de gestão comercial para esta pessoa lá dentro, e após esses 2 anos de todo esse processo e terminar a sua faculdade de gestão comercial, elas saem empregadas como subgerentes da Casa e Vídeo. Este é um programa de trainee que foi pensado não só para fazer a inclusão, mas entendendo um déficit, entendendo um gap que existe com relação ao público trans dentro dessas exclusões, eu não chamo nem de evasões escolares, porque pessoas trans, elas não evadem, elas são ejetadas do sistema educacional, assim como são ejetadas das suas famílias muitas vezes, não são convidadas a sair, elas são expulsas e obrigadas a sair, como vocês bem sabem, né? O segundo programa que eu queria citar para vocês, também feito junto aqui com a Integra, Diversidade e tudo, é o programa que vocês já devem ter visto, quem está ligado em Diversidade e Inclusão, que foi muito divulgado e está acontecendo agora, que é a Escola de Eletricista Trans, né? A primeira escola de eletricista trans aí de formações, que é feito junto com a parceria da IDP, maravilhosa que foi feita. Inclusive, eu fui professora, a gente está tendo uma turma, 2 turmas de experiência, uma aqui em Guarulhos, em São Paulo, onde eu estou situada, e uma outra que eu já fui lá dar, em Serra, no Espírito Santo, onde a IDP, entendendo isso, entendendo os fechamentos que existiam para que essas pessoas acessassem as vagas, não adiantava a IDP simplesmente abrir vaga no site da Transemprego. Ela tem que preparar essas pessoas, e foi isso que ela entendeu. Porque diversidade, quando a gente fala de diversidade, de equidade, de inclusão, muitas empresas acham que basta falar de empregabilidade, mas não basta falar de empregabilidade, porque os gaps, as diferenças, as não entradas ainda dessas ferramentas estão muito distantes desses grupos que a gente quer incluir. Se a gente não pensar para além da empregabilidade, as contratações vão começar a acontecer, mas
mas ainda vão demorar séculos de mudança para atingir aquele CPF que eu falei para vocês lá atrás, que a gente precisa chegar nesse. Ninguém mais quer esperar 200, 300 anos para ter uma igualdade salarial entre gênero. A gente tem que acelerar processos para que essa mudança aconteça. E o último que eu destaco, tem vários, né, mas senão a gente só vai ficar falando de políticas para trans, é assim, a gente, como eu disse, além da empregabilidade, a gente teve aí agora recentemente dois aportes muito legais de empresas super interessantes que fizeram essa mudança. A gente teve aí o Instituto Etos, o Instituto Etos-On, ele deu 100 bolsas para pessoas trans, 100 bolsas de pós-graduação, né? Para que essas pessoas trans conseguissem, que já estivessem dentro das empresas, conseguissem iniciar os seus planos de ascensão, de plano de carreira dentro da empresa. Então, olha que legal, né? Essas pessoas trans a gente já está conseguindo colocar, mesmo que de maneira higienista, como eu disse, mas estava faltando uma pós, estava faltando um MBA. Veio o Instituto Etos-On, deu 100 MBAs, patrocinando esses MBAs, para que essas pessoas comecem a entrar dentro das posições de C-level, na média e na alta liderança das nossas empresas. Então, olha que incrível. Aconteceu também junto com a Intel e com o Programaria e com a Transemprego, que durante o ano passado, a gente fez o ano passado inteira, 50 bolsas para pessoas trans de front-end e de back-end, para que essas pessoas trans possam entrar nesse universo da tecnologia, que ainda é um universo, infelizmente, muito fechado, porque desde os nossos brinquedinhos, né? Homens são dados tecnologia, inovação ou guerreiros para lutar, e para a menina ainda os brinquedinhos de cuidado, de zelo, a bonequinha, ou vamos botar a casinha para que ela aprenda a lavar louça, né? Então, essas coisas que estão sendo mudadas, a gente ainda está nesse processo de mudança, viu, Carol? Mas tem muita coisa acontecendo, e aí eu já dei algumas dicas, mas tem muita coisa mesmo legal acontecendo, e agora eu vou deixar para a gente poder fazer este troca-troca aqui. Ai, Mai, maravilhosa, perfeito. Super parabéns. Já te falei isso várias vezes, mas a sua trajetória é, tipo, incrível. Acho que todo mundo que está aqui também acha isso. Parabéns por estar conseguindo quebrar essas barreiras, né? E com esses programas tão efetivos, esses programas pé na porta total. Nossa, a Casa Vídeo tem uma super admiração minha depois desse programa que eles fizeram, porque, nossa, incrível. E o pessoal da EDP também, eu vou jogar aqui o link para vocês conhecerem melhor o programa. A gente da Integra, a Super Camila foi a nossa coordenadora desse projeto, junto com a Maia, atuou na EDP. E, assim, minha total admiração, Mai, obrigada. Eu vou ler aqui algumas perguntas que tem aqui no chat. A gente quer isso mesmo, gente. Não sei se você viu pergunta. A gente está tendo algumas perguntas até compridas, então, tipo, elaboradas. Eu estava falando aqui no nosso grupo de WhatsApp, eu nunca vi perguntas tão bem elaboradas, tão grandes. Eu acho que a Integra está abrindo um precedente aqui nas lives, viu? Ai, gente, que alegria que vocês estão participando e, assim, afim e de verdade. Eu vou aqui destacar o comentário do Juliano e vou chamar a Kay para responder. Vou ler aqui para vocês. O Juliano Rosa fala: meninas, um ponto importante quanto à temática de ações afirmativas é a divulgação de vagas inclusivas para grupos subrepresentados. Tenho visto e percebido na divulgação de vagas a expressão exclusiva. A nível de vieses inconscientes, que foi o que a Mai estava comentando, né? Deveríamos trabalhar o termo correto de inclusão, ou seja, toda vaga afirmativa precisa ser considerada como inclusiva. E aí, o que vocês acham? Eu só vou dar um chute aqui, né? Eu só vou soltar, porque isso acontece muito na Transemprego, entende? Eu, como trabalho direto em plataformas, logicamente, de vagas, eu vou dar uma xeretada, viu, Ju? Vagas inclusivas, por exemplo, para Transemprego, acredito para todas as plataformas, a gente tem uma proximidade com o 99Jobs, com outras plataformas, com a plataforma Kenobi, com outras plataformas, enfim, que fazem, com a Gup e tudo. Para essas plataformas, quando você coloca que a vaga é inclusiva, quer dizer que pessoas desses grupos superrepresentados também são bem-vindos. É praticamente como quando a gente fala inclusiva, a gente está dizendo de uma maneira um pouco diferente, mas quase aquilo. Eu entendo quando a pessoa coloca inclusiva, mas parece quase tipo, aqui vagas são vagas, o que vale é talento. Me parece um pouco quando a pessoa só coloca vaga inclusiva, entende? Então eu tenho uma visão um pouco diferente de você. Me parece que quando ela coloca inclusiva, ela está dizendo, aqui todo mundo é bem-vindo, essa vaga inclusiva é até para pessoas com deficiência, olha que maravilhoso, pessoas com deficiência. Então me parece um pouco isso. Quando a pessoa faz exclusiva para um público, me parece que ela entende a demanda real,
é a urgência daquele grupo, sabe, Ju, me parece. Então, na Transemprego, a grande maioria das vagas são inclusivas, mas algumas empresas, entendendo essa diferença, fazem questão de abrir vagas exclusivas. A gente hoje eu abri duas, uma de uma agência, que é a Dali, procurando aí, inclusive, mulheres, que querem mulheres trans no Brasil inteiro, para ser analistas de mídia social, e ela quer abrir exclusivamente para esse público, que seja de mulheres e de pessoas trans, entende? Tem pessoas que fazem isso com pessoas trans que sejam pretas, tem pessoas que fazem isso com pessoas trans com mais de 50 anos. Então, a exclusividade, quando você dá, entende, Ju, é quando você quer furar essas contratações higienistas para chegar num foco super específico, entende, Ju? Então, eu adoro vagas exclusivas, entende? Porque aí a pessoa entende. Até porque, Ju, é tão cara de pau a situação, porque você coloca assim, vagas inclusivas para segmentos, enfim, aqui as vagas são inclusivas, daí você coloca com preferência para grupos subrepresentados, etc. Você acha que diminui o número de homens brancos e héteros que se colocam na vaga? Não, não diminui, porque eles falam assim, ai, que besteira isso aí é mimimi, o que vale é talento, ai, não, vou mandar. Então, não se preocupe de colocar a palavra inclusiva ou exclusiva, porque as mesmas pessoas que mandariam para vagas não inclusivas vão continuar mandando para essas, então você não vai perder esse teu público por fechar as tuas vagas ou para colocar essas duas palavrinhas, sabe, Ju? Porque o povo é tão durante a vida inteira disse assim, a vaga é tudo para você, homem, branco, rico, todo mundo é para você, nem competência você precisa ter, você só basta ser homem, branco e rico. O mundo está... Competência para quê? Você já é homem, branco e rico, venha junto. Então, essas pessoas, não se preocupe que elas vão estar sendo colocadas. Então, eu entendo a política de cota inclusiva e a palavra inclusiva, quando a pessoa quer dizer, mas para mim, quando uma empresa tem coragem, que ainda é coragem nos dias de hoje, de usar a palavra exclusiva, eu não posso negar que meu olho brilha e eu dou um destaque super especial de divulgação, de charme, de tudo, né? Eu faço o algoritmo ao contrário, eu falo, essa aqui que merece dar azul. Eu manualmente já coloco aquela lá na frente e deixo ela ficar na frente um bom tempo, entende? Então, eu que faço o algoritmo ali, então eu deixo essa vaga num destaque, era só isso. Não, Obrigada. então, também complementando, Mai, é importante a gente lembrar que quando falamos em exclusivo, e eu acho que eu entendo também o que o Ju trouxe aqui, né, a necessidade da gente estar revisitando constantemente o nosso vocabulário, e através dessas trocas pensar, caramba, será que é assim, será que não é assim, será que a gente deveria mudar o nome de exclusivo para vagas inclusivas? Então, super, super legal o teu questionamento, Ju, mas eu acho que também a gente precisa lembrar que a diferença entre exclusivo e excludente, sabe? Esse exclusivo justamente ancora-se nessa ideia do conceito de equidade, da necessidade de criar novas regras, como a Maitê sempre fala, novas réguas, né? Para entender que, ancorado nesse conceito de equidade, essas vagas direcionadas para esse público especificamente, elas são, de fato, um mecanismo de compensação e não, como diz a Mai também, não vão acabar excluindo ninguém, não são excludentes de ninguém, tá bom? Então, só para continuar, né, pensando sobre o assunto. E aí, continuem enviando as suas perguntas, os seus comentários, que a gente vai ir endereçando eles ao longo da nossa conversa, né? É sempre interativo, desse jeito integra que a gente sempre faz. E, Carol, tem uma outra pergunta ali também? Isso, eu queria complementar a fala da Fabi, né, que ela explicou aqui um pouquinho melhor. Ela falou que ela quis dizer que você não pode dar o que nunca foi seu. As vagas em órgãos públicos, por exemplo, seriam um ótimo espaço para praticarmos a reparação dessa desigualdade. Queria chamar a Kay para comentar um pouco isso. A Kay tem uma experiência vasta em órgãos públicos, inclusive não só aqui, né, como em outros países. A Kay é uma pessoa internacional. Então, se você puder compartilhar com a gente que suas experiências e depois vamos lendo as outras perguntas, gente. Perfeito. Bom, a gente, aliás, desde a minha fala inicial, né, lá atrás, eu trouxe essa perspectiva de como, de fato, os governos, né, e o Estado, quando a gente fala do Estado, para além dos governos que vêm e vão, por mais que eles possam, de fato, mudar a direção
de um país, né, em 3 anos, fazer regredir 50 anos, ou direcionar e caminhar muitas décadas para frente, etc., né? A gente precisa entender que o Estado, ele é, no seu papel de direcionador de recursos, né, que distribui de forma equitativa os recursos que são de todos, todas, todos nós, né? Esse papel, ele precisa ser entendido como fundamental. Nós precisamos, sim, ter uma pressão direcionada para que o Estado comece, de fato, desde esse papel, né, de abrir espaços, de distribuir oportunidades, acessos de maneira equitativa entre todas as pessoas, né, dentro de um território tão desigual como o Brasil, em todos os termos, né? O papel do Estado, ele precisa definitivamente, você contextualizou muito bem, Fabiana, e a gente precisa começar a pressionar. E não temos só exemplos nos Estados Unidos, como foi o início, né, dos anos 60 e 70, né, que o Estado mesmo abriu cotas inclusivas, né, dentro dos seus espaços, mas a gente tem ótimos exemplos aqui perto na nossa vizinhança, né? A gente sempre enfatiza bastante essa necessidade da gente trocar experiências, porque se vocês olharem, por exemplo, para as políticas públicas, mas não só as políticas públicas, como em outras áreas também da Argentina, do Uruguai, a gente vê que há muita coisa que a gente pode aprender aqui na nossa vizinhança, atravessados e atravessadas por realidades e contextos históricos, sim, que dialogam bastante similares, sabe? E que, de fato, a gente vê lá, não só nesses 2 países, mas estou pensando só 2, que o Estado, ele assume o seu papel que lhe cabe. E tem, né, como eu mencionei rapidamente, a política de cotas de pessoas trans, travestis e não binárias para o setor público na Argentina, como tem outras também no Uruguai, né? Inclusive o Uruguai resgatando a sua história do seu povo negro, né? Que permaneceu bastante escondida, bastante apagada, mas que em anos recentes e também com muito estímulo desse debate que está irradiando através do Brasil. Olha só como a gente tem também uma responsabilidade aqui no Brasil, não só de aprender das nossas, né, dos países vizinhos, dos países latino-americanos e outros países, mas nós também temos uma responsabilidade da gente irradiar, né, todos esses aprendizados, esses debates, tudo isso que está acontecendo até com o LinkedIn aqui no Brasil, entender se ele está acontecendo em outros países, né, da América Latina, outros países do mundo, porque isso daqui desencadeou, de fato, uma transformação global. A declaração do LinkedIn foi que, como resultado, a empresa vai parar de fazer o copia e cola global de uma realidade que é dos Estados Unidos e uma realidade que nós estamos entendendo agora, que está muito aquém daquilo que nós imaginávamos. Quando você começa a ver os dados, os próprios dados, né, da Terra da Liberdade, né, eu trabalhei, estudei, fiz meu mestrado lá, trabalhei em Washington, enfim. Então, eu vi também muitos resultados positivos, mas, ao mesmo tempo, também os resultados lá estão muito aquém do que as pessoas no mundo inteiro imaginam que estão. Estatisticamente, em todos os setores, incluindo violência policial, mortes violentas, encarceramento, todos esse tipo de dados. E o que acontece? Que eles também precisam trabalhar lá sobre essa concepção que está se irradiando em torno do mundo, com empresas multinacionais ou grandes empresas copiando e colando para outras realidades que não dialogam dessa maneira, né? Então, o dever de casa, né, nosso como Brasil, é da gente espalhar essas questões que estamos debatendo, que estamos trazendo, não só para os países do entorno da América Latina, da qual somos parte no Brasil, sim, como para o restante do mundo. Nós precisamos comemorar essa vitória que a gente alcançou, porque ela vai
permear globalmente, ter resultados globais, tá? Então, sim, o setor público também tem esse dever de impulsionar esses debates, e além de impulsionar essas cotas, essas medidas no âmbito local, uma vantagem também muito interessante do poder público, do Estado, é que ele tem interações também no âmbito global, né? O Estado representa o Brasil como nação em fóruns na ONU, na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Saúde, etc. Se estas políticas afirmativas, se estes debates fossem, de fato, uma política de Estado no Brasil, né, imagina o potencial não só de transformação interna, né, inclusive as questões de cotas, mas há outras medidas afirmativas também. Mas imagina o impacto que o que nós estamos fazendo, avançando aqui, teria em âmbitos globais, em âmbitos regionais. Então, precisamos muito chamar o Estado para ocupar esse lugar, né? E não só o setor privado, também como pessoas, como indivíduos, né? Mas também essa instância tão importante das nossas vidas como o Estado. Obrigada, Super Keilen. Obrigada, Kay. Eu vou ler aqui mais 2 comentários, vou chamar a Arlane para respondê-los. Primeiro, o Raul Malaquias fala: temos que ficar atentos com a revisão da lei de cotas, que possivelmente ocorrerá este ano. O retrocesso pode ser maior e nossos direitos estão ameaçados. Eu vou ler mais um comentário aqui, que aí eu aproveito que a Arlane comenta os 2. José Roberto de Oliveira pergunta: boa noite, queria trazer um contraponto. Vocês acreditam que existem empresas que estão utilizando de forma indevida as vagas afirmativas? Vejo que algumas parecem publicar vagas afirmativas somente para chamar a atenção para a marca, sem necessariamente estarem engajadas com a diversidade, bem na linha do Black Money e Pink Money. Vejo vagas de entrada e administrativas que são mais fáceis de encontrar pessoas diversas e que estão sendo divulgadas como afirmativas. Vocês acham que... Oh, meu Deus, cortou o comentário. Ai, lives. Vocês acham que as empresas podem estragar a estratégia de vagas afirmativas? Nossa. Obrigada, Carol. Nossa, eu vou responder essas 2 perguntas super fáceis em 5 minutos. Olha só, gente, eu só queria complementar algo aqui que a Kelly trouxe, né? Sobre enfim, o estágio ou o status de entendimento dos Estados Unidos sobre ações afirmativas. Agora, com essa situação toda do LinkedIn aqui, a gente vê muitas pessoas comentando, não, porque nos Estados Unidos é assim, ou tipo assim, está posto dessa forma. Tá, como a Kelly falou, o debate lá, de fato, está aquém do Brasil, mas não é essa coisa escrita em pedra de que, nossa, não existe ali o entendimento de grupos minorizados, ou do que são ações afirmativas, ou de que não existe racismo reverso, por exemplo. Dei uma pesquisada nessa semana, tenho que me aprofundar mais nisso, mas dei uma pesquisada, encontrei alguns casos que aconteceram ali na Suprema Corte norte-americana, em que eles, vou citar um exemplo, né? Uma empresa fez um programa de aceleração interno com 50% de vagas definidas para pessoas negras, né? Exclusivas para pessoas negras. Um homem branco que tentou se candidatar, não foi aprovado, não entrou no programa de aceleração, entrou com um processo contra a empresa na Suprema Corte norte-americana, que rechaçou a indignação dele, porque ela reconheceu que não existe racismo reverso. Isso está escrito lá na decisão da Suprema Corte. Né? Não existe racismo reverso, e aí eles explicaram que essa seria uma ação voltada, uma ação equitativa voltada, enfim, para suprir aí as desigualdades, etc. Isso tudo que nós estamos falando aqui, né? Então, sim, há um desafio em relação aí à legislação e à conjuntura norte-americana, mas sim, há uma responsabilidade muito grande aqui do LinkedIn e de tantas outras empresas globais que estão aqui no Brasil e em outros países, de terem essa postura que é uma postura cômoda, né?
É uma postura muito fácil. Não, eu não tenho que pensar, eu não tenho que me adaptar, eu não tenho que estudar. Tipo assim, você tá no Brasil, você é o LinkedIn, você não conhece a nota técnica lá do Ministério Público do Trabalho falando sobre ações afirmativas. Assim, não. Não são os Estados Unidos, não. É uma responsabilidade muito maior da empresa, com toda certeza. E, aliás, eu ouço até dizer, tá, que se o LinkedIn, qualquer outra empresa, quisesse alterar a sua forma de operar em relação a ações afirmativas, eles encontrariam uma forma. Então, ai, meu Deus, esse é, enfim. Revisão da lei de cotas aqui no Brasil. Sim, quem falou foi o Raul, né? Obrigada pelo seu comentário, Raul. Isso é o que eu também estou falando sobre desde o começo do ano. Apesar de que aqui no Brasil nós temos já tem uma palavra que o Rafael, da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, fala, que eu gosto bastante, que ele fala que esse é um entendimento que já está sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro, né? O de ações afirmativas. Então, ok, esse assunto não é novo, já temos ali posicionamentos do Ministério Público do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, nós temos decretos federais que embasam as ações afirmativas no Brasil, tanto na esfera pública quanto privada, mas não quer dizer que nós estamos imunes a retrocessos, né? Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, especialmente nesse governo no qual nós estamos. Esse debate agora, durante 2022, vai acontecer com o atual governo no poder. Então, não, nós não estamos imunes. E da mesma forma que a gente viu que aqui no LinkedIn, em tantos outros casos, como o que a Maitê citou, por exemplo, de quase um ano atrás ali, da projeto de lei antipropaganda LGBT, né? Entre muitas aspas. Nesses casos e em tantos outros, foi a força do coletivo que fez a diferença, foi a mobilização coletiva que fez a diferença. Aqui na revisão da lei de cotas será a mesma coisa. Então, a gente está falando agora, a gente precisa continuar falando e não deixar só para quando o negócio estiver lá queimando, né? Tentar apagar o fogo. Temos que trabalhar e articular bastante por isso. A outra pergunta, gente, eu adoro falar sobre isso. Tem um conceito cunhado pela Liliane Rocha aqui no Brasil, que é o de diversity washing. Então, se assemelhando ali ao de greenwashing, né, que são as ações que várias empresas fazem. Então, por exemplo, elas pegam a embalagem de um produto, pintam de verde, colocam uma folha. Poxa, é uma empresa sustentável, né? Não, na verdade, você vai olhar as práticas da empresa, não, são justamente o oposto de sustentáveis. As relações que ela tem com as comunidades, a forma com a qual ela trata o meio ambiente, a forma com a qual ela lida com as regulações do Estado, etc. Enfim, a mesma coisa se aplica para a diversidade. Eu depois, acho que a Kelly, a Maitê, se quiserem complementar, eu acredito que isso faz parte do processo, tá? A gente não tem como controlar todas as partes, a gente até gostaria de sentar todo mundo, ensinar como é que faz, a gente começa por aqui, vamos pegar na mão, vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer o plano de ação, vamos fazer metas, vamos fazer treinamento, vamos revisar políticas, a gente até gostaria, mas infelizmente, né, não é assim que funciona, a gente depende totalmente da disposição das empresas, da disposição não só financeira, mas da disposição de realmente fazer uma mudança estrutural, de realmente gerar algum impacto, sabe? Porque muitos casos, e eu diria que quase na maioria, a gente vê uma preocupação muito grande em contratar. Nossa, meu Deus, a gente tem 40 mil funcionários aqui, 40 mil pessoas colaboradoras, tem 10 pessoas trans. Elas nem sequer ficam muito tempo na empresa, mas a gente quer contratar um monte de pessoas trans agora. Assim, você já parou para pensar por que você tem tão poucas pessoas trans aqui dentro? E por que as pessoas que chegam aqui, pessoas trans, não ficam? Você já parou para pensar que tem alguma questão, ou várias questões culturais aí que você precisa trabalhar? Sim, esse é um grande desafio que a gente tem. No resultado geral, eu não diria que isso estraga as estratégias de diversidade ou de ações afirmativas. Eu acredito que isso faz parte, mas conforme nós, enfim, a área de diversidade, as outras empresas começam a ter atitudes verdadeiras, né, para além do diversity washing, vai se tornando esse trabalho efetivo, esse trabalho genuíno, ele vai se tornando um modelo, ele vai se tornando um exemplo, e de repente quem não está, quem não faz o mesmo fica para trás. E se tem uma coisa que eu já vi, enfim, que a gente já viu, é que empresas e lideranças no geral não gostam muito de se sentirem defasadas, né? Então acredito que com o tempo
as coisas evoluem e, quem sabe, também melhoram. Fantástico. Eu queria só complementar uma questão, muito obrigada, Lani, que justamente a gente precisa sempre fazer essas leituras. Eu, como antropóloga, sou suspeita, né, apaixonada por não só acompanhar, mas botar o pé na rua, estar junto com diferentes tipos de pessoas, né? Não estou lendo através dos livros, estou escutando, né, através das próprias pessoas, né, de várias cidades, que as coisas estão mudando muito rapidamente, estão mudando também em termos de engajamento social, de empoderamento das pessoas e de um entendimento de que cada pessoa, um entendimento cada vez mais plural da individualidade. Além disso, os movimentos de solidariedade e, além de solidariedade, né, de entendimento de tecido social, de como as pessoas, todo mundo precisa embarcar, como a Maite falava, em atitudes antirracistas, né? Atitudes anticapacitistas, atitudes antitransfóbicas e uma série de outras estruturas que vão se repetindo. Então, as pessoas estão cada vez mais engajadas, cada vez mais solidárias, cada vez mais atuantes, e esse diversity washing, ele, no final das contas, acaba sendo um tiro no pé das próprias empresas, tá bom? Então, a Arlane, querida, obrigada. Então, esse acaba sendo um tiro no pé. E lembrem que quem se engaja com entender, acompanhar, perguntar, né, se de fato as empresas estão realizando aquilo que elas dizem que fazem, walking the talk, né, não são mais só as pessoas que compram, as pessoas clientes, as empresas clientes do seu negócio. Não são mais nem sequer só as pessoas funcionárias da sua empresa. Hoje em dia, mesmo que não é cliente, mesmo que não é pessoa funcionária, pode se mobilizar e causar um estrago grande se a sua empresa não estiver levando a sério aquilo que ela se comprometeu a fazer. E é justamente isso que aconteceu agora com o LinkedIn, né? Que a gente precisa, então, começar a pensar, tirar algumas dicas, alguns aprendizados que a gente também, a Mai, a própria Lani e eu, a gente foi pontuando através da nossa participação hoje, e uma delas é aquela de não adianta você copiar e colar políticas, diretrizes, valores, né, sabe, da matriz que se pretendem globais, né, mas que quando chegam na realidade local estão totalmente desfasadas, né? Perdão. A gente precisa fazer, né, como consultoras, alertar dos riscos, né, que esse tipo de atitudes, de políticas vazias, palavras, né, sobre o papel, acarretam nos dias de hoje, né? Então, o estrago pode ser muito grande. Não copiem e colhem essas políticas globais, né? Não copiem nos benchmarkings que as empresas realizam. Não adianta você copiar e colar aquela política, aquele protocolo que passaram para você, porque isso pode acarretar em riscos muito grandes, tá bom? E como a gente está vendo, estragos enormes. Então, essa é uma das dicas que a gente passa. Uma outra dica, assim, você precisa escutar as suas equipes que estão na base. As equipes que estão na base, que estão no território, elas, com toda certeza, se você as escutar, elas vão te falar: isso vai dar muito errado, né? Então, nessa estrutura hierárquica que tantas empresas têm, que são tomadas decisões lá no Board of Directors, lá com os VPs, etc., muitas vezes essas pessoas isoladas nessas ilhas, né, nessas bolhas, que a gente também fala, que a Maite sempre lembra, e levam a tomar decisões excludentes, decisões injustas, decisões que vão em contra daquilo que vem sendo trabalhado pelas próprias pessoas dentro da empresa, né? E acabam
cometendo, né, assim, ações e erros como esse. Então, escutem as pessoas que estão nas suas bases, escutem aquelas pessoas que estão dentro das suas estruturas, porque vão ajudar a poupar muitos erros no caminho, tá? E é isso, eu acho que a Maite também tem algumas outras dicas daquilo que fomos comentando, eu posso contribuir um pouco mais para frente para encerrar. Tem que ativar o som, senão não vai, se não ativa o som, né? Eu só acho que dentro de tudo isso que você falou, entende? Tentem sempre ver nessas políticas, entende? Eu sempre falo que o caminho mais inteligente é sempre preparar a nossa casa, né? Então sempre procurem preparar a casa de vocês, né? Seja a casa física mesmo, se dentro do teu CPF, ou seja a casa do CNPJ, que é a sua empresa, né? Sempre prepare a casa, né? O que eu vejo muito hoje em dia são pessoas querendo colocar de maneira não orgânica, injetar diversidades, principalmente através de grupos subrepresentados dentro da sua empresa, né? Se você coloca a diversidade num ambiente que não é inclusivo, você mata essa diversidade, né? É por isso que as pessoas têm preguiça de preparar a casa, porque demora mais para preparar a casa. O melhor é esconder a sujeira para baixo do tapete, muitas vezes, né? Até na nossa casa, a gente faz essa enganadinha, ó, a gente só vai usar a área aqui, então não precisa limpar os fundos lá, porque ninguém vai nos fundos. A gente tem essa mania, né? Porque é tanta coisa acontecendo nesse mundo que era VUCA, agora é BANI, daqui a pouco explode, nesse mundo que as coisas mudam muito rápido, que a gente fica nessas 24 horas de tempo tendo que resolver problemas e não dando conta de fazer da maneira certa. Mas faça certo para fazer uma vez, entende? Esse é o caminho mais inteligente de ser feito. Então, se tem um caminho para seguir, siga preparando a casa de vocês em vez de atrair. Eu vejo muita gente preocupada com atração, agora tem algumas poucas pessoas se perguntando sobre retenção desses talentos, o que é bem inteligente de ser feito, né? Então, mas primeiro, antes de falar em atração e, consequentemente, retenção, pense de como está a sua casa, entende? Prepare o ambiente, porque quando você tem um ambiente verdadeiramente preparado, com segurança psicológica, com códigos de conduta, com códigos aí, com manifestos estipulados, com clareza na sua missão, valores e propósitos, você consegue de verdade, sem nem consultar consultorias, que a diversidade brote dentro da sua empresa de maneira saudável, respeitando a saúde mental das pessoas, fazendo com que pessoas não tenham burnout cada vez mais cedo, que não tenham AVC com 20 anos de idade, entendendo que este processo pode ser um ganha-ganha para todas as partes. É isso que a gente fala quando a gente diz de empresas humanizadas, de empresas que entendem que seu melhor material não são produtos e serviços entregues, são sim pessoas que fazem esse serviço e pessoas que compram esses serviços e produtos, né? E a segunda dica, só para completar aquele, para a gente ir depois para a parte final, que eu sei que a gente tem uma pergunta, vocês também já devem estar tudo cansadinhos, né? Apesar de estar gostoso de estar aqui com vocês, já devem estar cansadinhos, é ter intencionalidade. Sem intencionalidade, a gente não consegue fazer a mudança. Então, tem intencionalidade para vocês fazerem essas ações de mudança. Isso é extremamente necessário. Não deixem acontecer como aquela música do meu tempo. Sabe aquela música? Eu tenho 50 anos, que nem eu falei, né? Aquela música que diz, deixa acontecer naturalmente. Não deixa acontecer naturalmente, porque o naturalmente vai demorar para 200 anos com equidade salarial. Então, a gente não quer naturalmente. Você tem que ser realmente não só responsável aí pelas pessoas que primam o teu produto e serviço e que constroem ele, mas principalmente no legado que vocês deixam, entende? Sejam intencionais nas mudanças. E só consegue ser propositivo e intencional pessoas que se conhecem. Vá conhecer tua empresa, as pessoas que compõem a tua empresa, quais são as demandas, como aquele diz. Só se muda com intencionalidade, não se muda sem querer. Processo de inovação que vem de muita criatividade são processos pensados, são processos que não acontecem no susto. Pessoas muitas vezes erram e do erro a gente consegue processos de inovação, mas nenhum processo de inovação é mantido se não tiver um processo consciente, racional e principalmente intencional, tá bom, meus amores? E agora eu vou voltar para a Carol para vir pergunta, que eu sei que tem uma última para a gente dar tchau, e é isso. Acho que eu pode complementar isso, por favor. O Alberto está falando, acaba não. Ixi, aqui a gente fala bastante, hein? Cuidado com esse comentário, Alberto. O Alberto é meu amigo do LinkedIn. Oi, Alberto. O Alberto é meu amigo do LinkedIn. Está sempre presente, Alberto. Que bom tê-lo aqui. Pessoal, só para completar um pouquinho aqui, assim, a gente sempre gosta de trazer a nossa experiência
porque nós não estamos falando porque ouvimos falar, porque limos em um livro, porque a gente fez um curso especificamente sobre isso. Nós vivenciamos dentro da nossa consultoria, do nosso coletivo, todos os dias, realmente o fundamental que é você realmente trabalhar com diferentes perspectivas históricas de vida, diferentes trajetórias, diferentes acúmulos profissionais, alguns focados mais no mundo acadêmico, outros mais na vivência, né, como a gente chama, no nível do chão, né, no térreo do prédio, enfim, esse ganho, ele vai te trazer também, além de você conseguir ter um entendimento, uma leitura estratégica mais atualizada, com menos riscos de você cometer esse tipo de gafes que vão custar muito dinheiro, assim, 8 vezes mais dinheiro do que um programa sério, estruturado, técnico, participativo, horizontal, transparente, de diversidade, equidade e inclusão. Então, realmente, vocês precisam também impulsionar essas mudanças, porque essa diversidade, quando ela é realizada dessa maneira, só vai fazer o teu empreendimento, a tua empresa, a empresa que você faz parte, se alavancar e fazer melhor leituras de cenários, prever riscos, né, lidar com crises, como a Mai falou, e além disso, realmente trazer inovações, tá bom? Então, só para passar ao último comentário, a última intervenção, a Carol. Gente, eu queria fechar, na verdade, com um último comentário. A gente conseguiu tratar de todas as dúvidas. Queria fechar com um último comentário aqui. Inclusive, obrigada por todo mundo que participou. A gente teve comentários muito relevantes e muito trabalhados. Fiquem à vontade para... Eu quero falar um tchau antes de ir, eu quero falar um tchau. Sim, pode deixar. Muito obrigada por terem comentado. A gente está super disponível no LinkedIn para vocês darem um olá por lá, continuar essa conversa. Eu queria só encerrar com esse comentário aqui da Fabi, já estou chamando de Fabi, da Fabiana, e aí a gente vai para as salas finais. A Fabi falou assim: a diversidade nos dá a oportunidade de nos reconhecermos como indivíduos e que isso é uma coisa boa no mundo que ruma à normatividade e nos reafirma como sociedade, uma vez que somos uma sociedade diversa. É isso que a Maite falou, né? Quer colocar todo mundo em caixinha, no mesmo padrão, mas, gente, no final das contas, todo mundo é diferente, pelo amor de Deus. Economicamente, é uma prática que só tem a acrescentar para as empresas que souberem entender um time diverso como um diferencial competitivo, que foi isso que a Kellen comentou agora. Da gestão de risco, né, gente? Se tivessem pessoas diversas, talvez ali no LinkedIn, ali em cima, será que isso teria acontecido? As chances diminuem bastante, né? Então, com essa fala, vou passar para a Kay, depois para a Mai, e a gente encerra, que já estamos chegando aqui às 7h30. Perfeito. Bom, pessoal, já a gente agradeceu muito no decorrer deste evento, mas eu agradeço as pessoas que conseguiram, né, e que também quiseram nos acompanhar até aqui. O nosso muito obrigada. A gente vai trazer mais edições, né, para compartilhar, para construir, porque a gente acredita muito na co-construção, né, e na inteligência coletiva. Além da ação coletiva, a inteligência coletiva. Nós temos um acúmulo de experiências, mas cada uma de vocês também tem. Então, sempre participem, sempre se coloquem. A gente aprende muito com vocês todos os dias. Muito obrigada por também estarem aqui, terem contribuído neste caminho. Conheça nossas redes, nos acompanha Transempregos, eu imagino que todos vocês já acompanham também uma empresa parceira super nossa, acompanhem também a Integra Diversidade, conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Mai, por favor. Só para uma reflexão final, que eu penso sempre bastante sobre isso, né? Principalmente quando o assunto é este que acaba gerando polêmica, que tem a ver com cotas, que tem a ver com ações afirmativas, o nome que vocês queiram dar nessa situação, né? A lei de cotas, né? Para quem não sabe, ela existe desde 2012,
e ela foi justamente para ampliar a presença de pessoas, principalmente com recorte raciais, entende, da população negra no Brasil, entende, que na época de 2012 era de 37% no ensino superior. Em menos de 10 anos, porque a gente já vai completar 10 anos das leis de cota, entende, a gente conseguiu aumentar de 37% para 51%. 10 anos a gente conseguiu revolucionar e acelerar esse processo de mudança. A gente já não está conseguindo fazer essas pessoas dentro das empresas, mas quando a gente coloca essas cotas, é nesse sentido de fazer uma mudança real em 10 anos, entende? Se empresas começarem a entender e colocar na prática, isso acelera processos de mudança neste mundo que a gente deseja, que é o mundo que tem que estar bom para todo mundo. Agora, eu queria dizer para as pessoas que não acreditam, principalmente para as pessoas que acreditam na meritocracia, que eu já disse que é fake, que é a maior fake news que a gente tem no nosso tempo, e já existe no Brasil implementado um sistema de cota. Sistema de cota, opa, olha o som aí, vamos desligar o som. Oi, desculpa. Nossa, Sim. Saúde. Gente, retomando, já existe um sistema de cotas no Brasil implementado lá da época lá que o Brasil chegou aqui invadindo as suas terras indígenas. É um sistema de cota que existe há 521 anos, indo para 522 anos do nosso país. É um sistema único de cotas que abarca somente homens brancos e de preferências que sejam ricos e sem deficiência. Já existe esse sistema de cotas imputado, enraizado no nosso Brasil e que a gente acredita ser muitas vezes natural e difícil de ser mudado. Esse sistema de cota já existe. Quando a gente fala de novas políticas afirmativas e de novas políticas de cotas para ampliação, é para que outras pessoas possam também ter esses acessos, além dessa cota única que já existe no nosso país. E é também para que a gente consiga com que pessoas excluídas do processo societário não precisem, muitas vezes, batalhar 5 vezes mais do que uma pessoa pelo simples fato dela não ser uma pessoa branca, de não ser um homem e de não ser uma pessoa que seja rica no nosso país. Para que essas pessoas excluídas do nosso processo societário não precisem batalhar 5 vezes mais para conseguir chegar num grau de liderança e para que não precisem batalhar 10 vezes mais para manter-se neste grau de liderança, porque muitas vezes todo mundo fica tentando minar, achando factóides, como acontece na política, em outros lugares que a gente sabe que isso acontece, principalmente dentro de conselhos das nossas empresas. Então, que a gente batalhe por cotas, porque elas já existem, a gente não quer cota única, que é o que existe no nosso país, de homens brancos e ricos. É isso que a gente deseja. Ai, perfeita! Obrigada, Kay, obrigada, Mai, por essas super falas. Eu acho que vocês conseguiram trazer várias reflexões. Esse é um tema que abrange muitos outros, né, gente? A gente está falando de questões estruturais. Então, isso daqui é um início para que a gente consiga continuar qualificando mais o debate, trazendo informações reais, informações verdadeiras, para que não fique só no achismo, mas que venha com mais propriedade, né? E a gente, com a nossa experiência, a gente gostaria de contribuir um pouquinho, que foi o que a gente fez aqui hoje, para qualificar ainda mais esse debate. E a gente quer conversar com todos vocês, com outras consultorias, com outras empresas, porque de forma alguma nós temos a verdade em nossas mãos, né? Nesse tema de diversidade, a gente está sempre aprendendo, então a gente está super, hiper aberta para continuar essa conversa em outros espaços, espero que presencialmente em breve também. É isso, né, gente? Obrigada, Mai, obrigada, Super Kay, obrigada, Lani, que saiu para uma outra live, e estamos com vocês, qualquer coisa é só nos acionar no LinkedIn, pessoal. Obrigada e ótima noite de quarta-feira. Beijos. Beijo, gente.